Olá a todos e todas, sejam bem-vindos aqui no canal Professor Cido Assis. Antes de iniciar aqui o vídeo de hoje, eu quero fazer aqui um minuto de silêncio em homenagem à morte da minha sogra, Dona Catarina, que o seu enterro aconteceu ontem, dia 3. O diagnóstico não foi de Covid, mas sim de infecção generalizada. Então, em homenagem à Dona Catarina, que foi uma guerreira, que foi uma pessoa formidável para todos nós da família, então, essa pequena homenagem a ela. Muito bem, pessoal, quero dar aqui primeiramente as boas-vindas a todos e todas. Hoje, domingo, dia 4 de julho. E como todo domingo, eu faço o Notícias de Domingo. Eu quero dar o início aqui a essa notícia de domingo, primeiramente chamando a atenção de todos vocês no que diz respeito à desinformação. Aliás, o cuidado que todos nós devemos ter em relação à desinformação. E a desinformação, daqui para frente, vocês podem ter certeza que ela vai ser assim muito recorrente e ela vai ser muito crescente. Porque a gente sabe que desde essa última campanha eleitoral aí para a presidência da República, e já é de conhecimento de todos nós o quanto que a campanha do Bolsonaro foi uma fraude, e ela foi uma campanha que teve como base a fake news, né? A fake news que já está mais do que comprovado, o quanto de fake news que foi utilizado para poder favorecer o Bolsonaro e assim o Bolsonaro ganhar as eleições. Basta a gente lembrar aqui de fake news, aquelas famosas, como foi a mamadeira de piroca, né? Estão lembrados? E uma série de outras desinformações que foram passadas para a população contra o Haddad, contra a sua família, contra o Lula. Tem fake news, desinformação que vem já de muito tempo. Contra a família do Lula nem se fala, né? Eu cansei de ver assim fake news, desinformação sendo passada. Isso, veja bem, isso vai para as redes sociais. Isso ganha alcance. E não é pouco alcance, não. É alcance muito alargado mesmo. Diz que o Lula tinha não sei quantas fazendas. Aquela história também da Friboi, de que a Friboi era do filho do Lula. Muitas dessas fake news foram desmentidas com o passar do tempo. Inclusive até caiu da moda, né? Um ou outro por aqui e ali ainda cita alguma coisa em relação a isso, mas elas acabaram caindo da moda. Isso porque ninguém comprovou nada, né? Não há essa comprovação dessas riquezas, dessas fazendas, né, que pertencem ao Lula. Aqui no Mato Grosso,
Quantas vezes eu ouvi dizer assim de uma quantidade de fazendas, por exemplo, que pertenciam ao presidente Lula. Até hoje, eu não sei de nenhuma dessas fazendas, nenhuma foram comprovadas que pertencem ao presidente Lula. Mas o que a gente precisa ficar atento é a respeito dessas coisas, tá? E aí eu estou chamando a atenção eu sei de muitos companheiros e companheiras aqui que são pessoas que têm uma informação muito boa e elas são atentas, mas a gente sabe que tem muita gente que não sabe muito bem, não tem conhecimento a fundo do acontecimento, do dia a dia, né, das notícias, e aí elas acabam caindo na conversa fiada. Por que eu estou começando o vídeo tratando disso daqui? Eu vou agora, inclusive, passar um vídeo para vocês e depois continuar aqui o meu comentário sobre essa desinformação. Acompanhem esse vídeo, eu não vou passar ele todo, vai ser só um pedaço, tá? É só um trecho, tá? Porque faz parte me parece que até de uma live dessa pessoa aí. Trata-se do César Cremonese. Preste atenção para vocês verem nesse vídeo, que aí eu vou continuar aqui o que eu tenho para falar para vocês. Olá a todos, nesse vídeo aqui eu quero repercutir uma informação que começou a circular ontem, é uma informação do jornalista Frank César, do portal Patriota. O Brasil está sob agora uma ameaça terrorista. Reuniões secretas do PT, do Foro de São Paulo, com cubanos, venezuelanos e iranianos estão acontecendo no interior da Bahia. E o objetivo é não só derrubar o presidente Bolsonaro, como também em conjunto está sendo feito treinamento de um exército de mercenários, ainda em território venezuelano, mais próximo da fronteira com o Brasil. Eu quero falar aqui um pouquinho, o jornalista Frank César, aqui no portal dele e no Twitter dele, colocou uma thread em que ele fala dessas reuniões semanais são realizadas na Bahia, eram realizadas numa mansão e agora estão sendo realizadas no interior da Bahia, numa fazenda, que seria até do filho do Lula, né? A fazenda no interior da Bahia, na Chapada Diamante. Então, vocês viram aí esse vídeo desse César Cremonese. Aí eu fiz o seguinte, eu fui buscar aqui na internet quem é esse César Cremonese. O César Cremonese, ele é engenheiro, empreendedor, consultor de negócios e aluno do Olavo de Carvalho. Ele é aluno do Olavo de Carvalho. Isso aqui é importante. Aluno do Olavo de Carvalho. Por aqui vocês já vão entender o porquê que ele está com essa teoria da conspiração na cabeça dele. Uma teoria da conspiração inventada, né? Que não existe nada disso. Mas é coisa que faz parte, por exemplo, do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho ele tem uma capacidade assim, de narrativa, de convencimento, de convencer um monte de gente, um monte de abestalhados, né? Desculpe eu assim até utilizar esse termo de abestalhados, porque, gente, como é que pode? Como é que vai caindo nessa conversa, né? Aí vai pegando como se fosse verdade, porque a forma como o Olavo de Carvalho ele expressa, como ele passa a desinformação, eles acabam coletando isso como se isso fosse verdadeiro. Isso aí faz parte do mundo da pós-verdade, tá? Que nós estamos vivendo atualmente, a pós-verdade. Então, olha só. Esse mesmo César Cremonese, ele é fundador da Porfírio, cujo propósito é o de levar conscientização política, é o que diz aqui, né? Conscientização política para a sociedade com um pensamento de direita, que trata os conceitos a partir de sua relação com a estrutura da realidade.
conservador, ele, né? Ele é conservador, apoiador de Bolsonaro e dos valores permanentes do brasileiro. Esses valores aí que vocês já viram nas manifestações bolsonaristas, né? Valores da família, aquelas coisas que já estamos acostumados a ver, inclusive, nas manifestações bolsonaristas. Então, aí como vocês viram então aí o vídeo, então aí tem toda uma teoria da conspiração, né, que está sendo feita pela esquerda, pelo PT de modo especial, né? Porque aqui o foco principal tem que ser o PT, porque o Lula ele está em primeiro lugar nas pesquisas, né, para a eleição de 2022 contra o Bolsonaro, né? Então, isso aí não pode ser possível, isso só pode ser uma teoria da conspiração que está sendo armado aí, que está sendo formado pelo PT. Então, de que o Brasil está sob uma ameaça terrorista e que vem aí acontecendo reuniões semanais do Lula com o José Dirceu, né? Não sei até que ponto o Lula está tendo tempo para isso, né? Está tendo tempo para ficar fazendo reuniões, ou se isso faz parte do Lula, faz parte do José Dirceu, de ficar tramando alguma coisa, ou não sei até que ponto o PT tem forças para isso, né? Porque o PT é um partido perseguido, né? É muito contrário, por exemplo, de tudo que esse sujeito está falando aqui. Eu acredito mais assim que poderia estar havendo essas reuniões que ele está falando, de repente pode ser tudo o contrário, né? Reuniões do Bolsonaro, reuniões, por exemplo, dos filhinhos do Bolsonaro, reuniões semanais, inclusive, assim, articulando uma forma de como que nós podemos dar um golpe, né? Aqui no Brasil, antes mesmo que chegue 2022. Então, qual tipo de trama que nós podemos fazer para a gente não deixar, por exemplo, que o Lula volte, né? Volte ao poder? Eu acredito muito mais nisso, vocês podem ter certeza que esse tipo de trama existe. Não é essa que esse sujeito coloca aqui, esse cara tá... Aí ele vem, assim, é interessante também porque isso daqui não é de hoje. De quanto tempo que a gente ouve falar nisso? Eu, por exemplo, ouço falar desse tipo de coisa, de esse tipo de articulação, inclusive aqui não foi colocada a China, mas que a China sempre vem alguém falando a respeito da China, de que a China está querendo tomar o poder no mundo, né? De que a China está querendo implantar o comunismo no mundo, né? Então aí ele citou aí o foro de São Paulo, né? Que está sendo assim articulado a partir desse foro de São Paulo, junto com, inclusive com os venezuelanos e também com os cubanos. E ele diz também que os iranianos também fazem parte dessa articulação. Aí ele chega até falar do treinamento de um exército, não é? Esse exército de mercenários que está sendo treinado na Venezuela, na fronteira com o Brasil. Então, olha só para vocês verem que coisa maluca, né? Mas isso é passado, esse tipo de desinformação, ela é replicada aí nas redes sociais. E você aí que é de esquerda, você que é petista ou que seja outro partido de esquerda, fique muito atento com essas desinformações, porque é isso que vai fazer parte daqui para frente até nós chegarmos 2022. Vocês podem ter certeza. Então, eu fiz questão aqui de trazer, tá? Inclusive mostrar esse vídeo aí para vocês, só para vocês, inclusive, assim, ficarem muito atentos sobre o que está acontecendo. E porque às vezes nós ficamos na nossa luta do dia a dia, preocupados, né? Nós temos outros tipos de preocupações, nós temos os nossos trabalhos, né? Que nós somos todos trabalhadores. Boa parte dessa gente aí, eles acham tempo não sei na onde para ficar aí
martelando em cima e defendendo esse desgoverno, um governo genocida, um governo que vem a cada dia acabando com o nosso país. Para encerrar aqui hoje, eu preciso registrar aqui sobre as manifestações de ontem, mais uma manifestação, né, que aconteceu pelo Fora Bolsonaro, e que essas manifestações se deram em todo o Brasil praticamente. Nas notícias é falado mais das capitais, né? Claro, eles procuram assim retratar mais as grandes capitais, como São Paulo, pelo número de pessoas, né? Quantidade de pessoas que tem, e como que essas manifestações chamam mais a atenção. Então, o registro é sempre assim colocado das manifestações, né, nacionais e tudo mais. Eu não tenho nenhum registro da minha cidade. A minha cidade ela é pequena, a cidade de Castros, aqui em Mato Grosso, que também teve manifestação pelo Fora Bolsonaro. Eu não pude estar presente porque eu estava em velório, né? Então, dessa vez eu não pude estar presente. Sempre participo e vou participar de manifestações pelo Fora Bolsonaro. Então, a pandemia foi o tema recorrente dos discursos, dos cartazes, né, da maioria dessas manifestações, que responsabilizam o presidente Bolsonaro pelo número de mortes registrada em razão da Covid-19. Em Florianópolis, os manifestantes também se reuniram pela manhã. No local havia uma coleta de assinaturas que pede a cassação do presidente. Em Goiânia, os manifestantes pediram o aumento no volume de vacinação contra a Covid-19, além de benefícios sociais que auxiliem os cidadãos mais vulneráveis a entrarem o período de restrição das atividades econômicas que ainda está em curso devido à pandemia. Então, isso também fez parte das manifestações, né? O aumento desses benefícios para R$600, a volta, né, dos R$600. Em Recife, os manifestantes seguraram a faixa Fora Bolsonaro e pediram comida no prato, que essa vacina no braço e comida no prato é o slogan, né, que faz parte inclusive das manifestações. Por volta das 10 horas, né, ainda lá em Recife, os manifestantes seguiram rumo à Avenida Conde da Boa Vista. Esses manifestos, é bom que se diga que eles foram antecipados. Inicialmente os atos ocorreriam daqui a 3 semanas, no final da semana, dos dias 24 e 25 de julho. No entanto, os grupos decidiram antecipar a convocação após a eclosão da investigação de supostas irregularidades na aquisição de vacinas contra a Covid-19. Foram citadas as suspeitas de irregularidades no caso da Covaxin, que vocês andaram acompanhando, inclusive aí a CPI, né, da semana, foi o mais quente, né, foi a respeito disso, e um suposto pedido de propina de $1 por dose em negociação de um representante comercial com um diretor do Ministério da Saúde, agora exonerado. Então, tá aí esse registro das manifestações, isso é muito importante. O quanto puder, vamos sim participar dessas manifestações, minha gente, porque isso daqui é a grande força para fortalecer cada vez mais esse Fora Bolsonaro. Notícias de domingo, era isso que eu tinha para passar aqui para todos e todas vocês. Eu quero desejar assim um bom domingo, um ótimo domingo para todos nós. Fiquem com Deus e até a próxima.